Bom dia! Estamos começando mais um grupo Introdução Alimentar Sem Segredos, onde eu vou trazer informações valiosas para começar a alimentação do seu bebê com respeito e responsabilidade. Eu sou Amanda Braga, sou nutricionista e esse é o nosso primeiro dia do grupo, onde vamos falar de um tema que é extremamente importante, porque sem ele a gente não começa bem. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. Antes de falar sobre os sinais em si, eu quero explicar um pouquinho sobre o porquê a gente não deve começar a alimentação de um bebê antes dele estar pronto para comer. Quando a gente fala sobre a introdução da alimentação complementar, como o próprio nome diz, ela vai completar a energia e os nutrientes que o bebê precisa, já que nesse momento ali aos 6 meses, o leite sozinho não consegue suprir 100% das necessidades. Mas o leite ainda continua sendo o principal alimento para esse bebê até pelo menos 1 ano de idade. Sendo assim, o nosso maior objetivo com a introdução alimentar não é fazer aquele bebê comer, é ensiná-lo a comer. E, como eu gosto de falar, nós vamos ensinar o bebê a gostar de comer, porque esse é o segredo para a gente diminuir a chance desse bebê ter dificuldades com a alimentação lá na frente. Começar antes da hora pode iniciar um ciclo da dificuldade alimentar. Até porque os pais, preocupados ali porque o bebê não come, começam a usar algumas estratégias para fazer aquele bebê comer, fazendo com que ele se sinta desconfortável, irritado e aquele momento da refeição vira um momento bem desagradável. E isso é totalmente o oposto do que a gente quer para a introdução alimentar. Por isso, não tenha pressa. Vamos lá, no ritmo do seu bebê, fazendo com que as coisas fluam de uma maneira muito mais tranquila. Então vamos lá, vamos entender quais são esses sinais para perceber quando que o seu bebê realmente vai estar pronto para começar as comidinhas. A primeira coisa que nós vamos ver é se esse bebê já completou 6 meses de idade. Mesmo que ele tenha todos os outros sinais, a gente não vai começar antes disso. Pode acontecer também do bebê já ter 6 meses, mas ainda não apresentar todos os sinais, e aí a gente espera um pouquinho mais. Se o seu bebê nasceu prematuro, nós vamos usar a idade corrigida. Então a gente vai demorar um pouquinho mais para iniciar a introdução alimentar, tá? Com 6 meses corrigidos. E isso é um ponto muito importante. Dito isso, nós vamos observar alguns sinais de desenvolvimento do bebê. Um dos primeiros sinais que nós vamos observar é se esse bebê consegue ficar sentado sozinho ou com pouco apoio. Geralmente, a gente não espera que um bebê de 6 meses consiga passar da posição deitada para sentada, mas quando você coloca ele sentadinho, ele fica. Alguns bebês ainda vão estar bem inclinadinhos para frente na hora que a gente põe eles sentados e apoiando a mãozinha no chão. Com o passar do tempo e ali conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando cada vez mais ereto para conseguir sentar em 90 graus. Isso demonstra que ele está ficando mais pronto para comer. A gente inclusive tem alguns estudos que relacionam a articulação do quadril com a articulação aqui do maxilar e da mandíbula para ele conseguir mastigar. Então esse é um ponto importante para a gente observar. Até porque quando o bebê ainda é muito molinho, ele vai ter dificuldade para se equilibrar e para concentrar na alimentação. E esse é o segundo ponto que nós vamos observar. Ele precisa estar mais firminho. Quando estiver sentadinho, com sustentação de tronco, cabeça e pescoço. Se o bebê ainda está muito molinho, muito instável, ele não está pronto para comer. Uma outra coisa que vai estar acontecendo ali por volta dos 6 meses, às vezes até um pouco antes, é que tudo vai para a boca. A mãozinha vai para a boca, se ele agarra alguma coisa, se ele consegue pegar um objeto, esse objeto vai para a boca. E inclusive é importante que a gente permita que ele coloque coisas seguras, obviamente, dentro da boquinha, porque ele está se preparando para comer, entendendo que coisas, né, o alimento,
vão entrar dentro da boquinha dele também. A gente também começa a perceber a redução do reflexo de protrusão da língua, e isso faz com que a alimentação fique muito mais fácil. Sabe, quando a gente vê alguns vídeos que os pais vão lá e colocam a papinha na boca do bebê e o bebê cospe, põe a linguinha pra fora e cai ali a comidinha? Na verdade, ele não tá cuspindo, ele nem consegue cuspir de verdade, com intenção, nessa idade, tá? Esse reflexo faz com que qualquer coisa que chegue na linguinha, ele coloque pra fora. E ele usa esse reflexo, inclusive, para mamar, porque ele precisa colocar a linguinha para fora para conseguir extrair o leite materno. Então, na introdução alimentar, esse reflexo vai reduzindo, fazendo com que o bebê consiga manter o alimento dentro da boca dele. E isso é importante para que ele consiga comer. E por último, mas não menos importante, vocês vão começar a observar também o maior interesse do bebê pela comida. Quando ele vê vocês comendo, ele se interessa, ele às vezes estica a mãozinha para querer pegar, ele se inclina na direção, ele vai ter mais interesse em pegar os alimentos e levar à boca. Isso também é um dos sinais de prontidão para o bebê. Só que esses são os sinais que a gente consegue ver por fora, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente consegue observar no bebê. Mas muita coisa lá dentro também está acontecendo. E a gente quer esperar o amadurecimento desses órgãos, principalmente aqueles que estão relacionados direto ou indiretamente com a digestão, né? Intestino, fígado, rins. E para isso, a gente precisa esperar, como eu falei lá no início do vídeo, até os 6 meses de idade. Por isso, a ideia é não ter pressa, tá? Espera o tempo do seu bebê. Vamos esperar ele fazer 6 meses, vamos esperar ele ter os sinais de prontidão para que a gente consiga começar a alimentação de uma maneira respeitosa, para a gente conseguir atingir o objetivo de aprendizado da introdução alimentar, que é o nosso principal objetivo. Se por algum motivo a gente não consegue manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, a gente vai trazer outras soluções, às vezes entrar com uma fórmula infantil, às vezes fazer a ordenha do leite materno e oferecer para esse bebê no período que a mãe estiver longe, distante. Eu sei que a gente tem aí alguns percalços no caminho, até a nossa licença maternidade não é adequada como deveria, né? A gente pede aleitamento exclusivo até os 6 meses e a licença maternidade da maioria das mulheres é até os 4. Então eu sei que a gente tem alguns percalços aí nesse meio do caminho, alguns obstáculos nesse meio do caminho. Mas, gente, é muito importante esperar o seu bebê estar pronto para começar a comer. Então, a minha recomendação é que vocês não iniciem a introdução alimentar antes de 6 meses de idade e observar se o seu bebê tem os sinais de prontidão. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem mais conteúdo para ensinar vocês um pouquinho mais sobre esse processo da introdução alimentar e a gente vai se falando no grupo. Um beijo e até a próxima!